muita gente que olha pra música hoje em dia e pensa que basta ter talento, lançar uma faixa e esperar acontecer. Mas a realidade de ser artista independente no Brasil tá longe disso. Aqui não basta cantar bem, produzir bem ou escrever algo verdadeiro. Você precisa disputar atenção em meio a milhares de lançamentos por dia, enfrentar a falta de apoio, um pouco investimento, um algoritmo que te ignora e um mercado que muitas vezes só abre porta pra quem já entrou. Enquanto isso, existe uma geração inteira de artistas incríveis criando no quarto, gravando no celular, mixando no fone barato e colocando alma em músicas que quase ninguém vai escutar do jeito que mereciam. E o pior não é a falta de talento, é sobrar talento e faltar oportunidade. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre como é difícil começar a crescer e se manter fazendo música no Brasil, sendo independente e principalmente falar de pessoas que eu conheço, artistas que deveriam ter tido muito mais espaço do que tiveram, porque quando você conhece a história deles, você percebe que o problema nunca foi a música, foi o sistema. E pra começar, eu quero te contar sobre o Kazé. Desconectado da realidade acima de um copo. Várias oportunidades, mas tenho ando meio mal. Um dos primeiros amigos que eu fiz por causa da música, e isso por si só já mostra o poder que a arte tem, conectar pessoas que talvez nunca se encontrariam de outro jeito. O Kazé sempre foi aquele tipo de pessoa que dava pra perceber que tinha algo de verdade dentro dele. Não era alguém tentando seguir moda ou fazer um barulho vazio. Era alguém que realmente gostava de música desde criança. Segundo ele mesmo, esse sonho vem de muito tempo, quando era menor e já brincava que era cantor famoso, imaginando o palco lotado, plateia gigante e vivendo aquilo que parecia distante para muita gente, mas para ele já fazia sentido desde cedo. E em 2021 que tudo começou de verdade. No terraço da casa da avó dele, junto com o primo, que já fazia música há anos, nasceu a primeira letra, a primeira faísca. O primeiro momento em que a brincadeira virou algo real. O primeiro som dele foi justamente com esse primo. Como muitos artistas independentes do Brasil, ele começou do jeito que dava, pelo celular. Sem estúdio caro, sem equipamento profissional, sem estrutura, só à vontade. E isso é algo que muita gente esquece hoje em dia. Você não precisa começar perfeito, você só precisa começar. Muita coisa grande nasce de condições simples. O Kazé começou no lo-fi e ficou um bom tempo evoluindo nesse estilo. Escrevendo, aprendendo, se descobrindo, depois foi expandindo a mente e testando outros caminhos, trap, rock, pop, rap. Ele nunca teve medo de experimentar, mas no fim os estilos que mais marcaram ele foram o rap e o R&B. Mesmo assim, o lo-fi continua sendo a parte da identidade dele. E dá pra sentir isso, porque quando alguém tem conexão real com a música, não importa o gênero, importa a verdade que vem junto. Uma coisa que sempre achei muito foda no Kazé era o diferencial dele. Enquanto muita gente tentava fazer igual todo mundo, ele vinha com músicas em inglês, criando a própria estética, o próprio caminho. Mesmo em estilos que eu não escutava tanto, eu conseguia curtir o som dele, porque quando a música é boa de verdade, ela atravessa o gosto pessoal, ela bate. E o Kazé, na minha opinião, sempre teve isso. Agora, escuta essa música dele aqui. Fiquei na frente zona e você me esqueceu. Tirei tudo que eu tinha, você rejeitou. Disse pra mim que não quer mais viver de amor. Você me ignorou. Eu também gostaria de falar muito do meu amigo Ahan Telif 5. Eu não sei pronunciar o nome dele, nunca soube. Mas, como ele já tem uma entrevista aqui no meu canal, então não faz muito sentido eu falar sobre ele, né? Já que a história dele já foi explicada diretamente por ele nessa entrevista. Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu gosto muito do RP, vou chamar ele assim pra ser um pouco melhor. Eu gosto muito dele porque ele sempre me ajudou em tudo, né? Sempre me ajudou a fazer minhas músicas, a fazer minhas beats, sempre me apoia sempre nas minhas ideias. E praticamente ele é uma das pessoas assim que sempre me ajudou. Fica aí essa menção honrosa, né, a ele. Mesmo ele já tendo feito a entrevista aqui, eu quero que vocês passem lá pra ver o vídeo, porque a história dele é muito incrível também. E eu também vou fazer uma entrevista com o Kazé e com o nosso próximo participante, que é Luke Trash. Desgraçado, me vendeu e eu paguei com que não tinha. Abriu feridas, hoje é isso que cativa em Hollywood. Nosso preço vale nada, carta aberta, cara feia, cara minha. Deixa em cacos minhas brisas, fez pouco caso. Minha vida compra droga na esquina. Meu nome é Silva, não é à toa. Não sou santo sem colete. Minha gangue no azeite, a carabina. Sim, o cara que roubou metade do meu nome. Mas brincadeiras à parte, o Luke é um dos artistas mais interessantes que eu conheço. Eu não digo isso só pela música, mas pela trajetória inteira dele. Eu e o RP sempre comentamos a mesma coisa. Se tem alguém perto de estourar de verdade, esse alguém é o Luke. Já nasceu estourado já. Porque ele tem algo raro hoje em dia, identidade.
Enquanto muita gente tenta copiar a fórmula, repetir tendência e correr atrás do que tá em alta, o Luke sempre foi pro lado contrário. Ele usa música pra falar, criticar, provocar, expor feridas sociais e mostrar a visão de mundo. Mesmo não sendo exatamente o estilo que eu mais escuto no dia a dia, eu sempre curti o trabalho dele porque quando existe verdade no som, você sente, de novo, né, eu estou me repetindo. E no caso dele, dá pra sentir muito. O Luke nasceu em um ambiente musical. O pai guitarrista, a família envolvida com som, o irmão fazendo rap, a música sempre esteve perto dele, mesmo antes dele entender o tamanho disso. Lá por 2020 ele começou a mergulhar de vez nesse universo, viu amigos fazendo rap geek pelo celular e percebeu que dava pra criar sem estrutura, e decidiu começar também. Como quase todo mundo, era ruim. Mas isso importa menos do que parece. Porque naquele processo ele aprendeu uma coisa essencial: fazer muito com pouco. Aprendeu a mexer em mixagem, melhorar captação ruim, transformar equipamento simples em algo minimamente profissional, coisa que muita gente com equipamento caro nunca aprende. Em 2021 a vida dele mudou de vez. Depois da perda do irmão, alguém que ele considerava um herói, ele transformou a dor em música e criou o álbum Paz, um projeto feito em homenagem a ele. Olhando pro mirante, bem no alto da montanha, me garanto no bagulho que eu falo, faço falsa punch, fofocar contando bem na aula, paz, mas esse caos que te satisfaz. E às vezes a arte mais forte nasce exatamente daí, de sentimentos reais. Depois vieram outros projetos, fases diferentes, influências novas, referências de Eminem, críticas pessoais, experiências e evolução constante. Até que chegou um momento importante, o EP Kabum. Esse projeto nasceu com muita energia, muita vontade de bater de frente com o mainstream, criticar a cena, provocar nomes grandes e mostrar inconformismo. Era um grito, era vontade de ser ouvido. Só que às vezes quando alguém fala alto demais, o mundo responde fechando os ouvidos. Segundo ele mesmo, depois desse lançamento muita gente virou a cara, pessoas se afastaram, portas que pareciam abertas se fecharam. E isso pesa, porque por trás de qualquer artista existe uma pessoa tentando encontrar espaço. Existe alguém sensível, alguém que sente rejeição, alguém que às vezes só queria ser compreendido. O Kabum talvez tenha prejudicado caminhos naquele momento, mas também mostrou algo essencial sobre o Luke. Ele nunca teve medo de dizer o que pensa, e isso custa caro. Muita gente quer artistas sinceros até eles serem sinceros de verdade. Depois desse período ele desanimou um pouco, ficou mais distante, reavaliou muita coisa, mas ao invés de parar ele amadureceu. E foi daí que nasceu Conflito. Brasil, tudo a bala que varava era o dia a dia, e ainda querem que rola anistia. Talvez a maior virada de chave da carreira dele. Um trabalho pesado de verdade, com direção, conceito, críticas mais maduras, visão artística, feats certeiros e uma mensagem clara. Não era mais só revolta, era estratégia, era arte com propósito, era ele entendendo que dava pra transformar tudo o que sentia em algo maior. E talvez o que mais me pega na história do Luke seja isso, ele só queria que olhassem pra arte dele com a mesma atenção que olham para os outros. E isso é humano demais, porque todo artista independente entende essa dor. Você entrega algo sincero, recebe só um olhar rápido, uma passada de tela ou um depois eu vejo. Mas ele continuou, e eu admiro isso muito, porque além de artista, o Luke também é meu amigo. É um cara que sempre me ajuda, que cola comigo, que edita meus vídeos, que fortalece minhas ideias e soma de verdade na minha caminhada, mesmo demorando 10 horas pra me responder no WhatsApp. Então, além do respeito musical, existe um carinho real, e eu amo o Luke de coração. E ver alguém assim lutando pelo próprio espaço me faz torcer ainda mais para que o mundo escute tudo que ele ainda tem pra dizer. E depois de tudo isso, acho que eu tenho que falar do artista que eu mais conheço, Trash Bad. Então eu vou falar como eu comecei. Porque muita gente olha pra alguém fazendo música hoje e pensa que a pessoa sempre soube o que queria fazer da vida. Mas comigo não foi assim. O que muita gente não sabe sobre mim é que antes de 2020 eu praticamente não ouvia a música.
Claro, né, eu escutava o que meus pais colocavam no rádio durante viagem de carro ou aquelas músicas de churrasco em família que todo mundo conhece, mas nunca foi algo que eu realmente amava. Eu não tinha um gosto musical, eu não tinha um artista favorito, não tinha aquela conexão que as pessoas têm com música, até que um dia um amigo meu me recomendou um canal, o Gema Please. No começo eu assistia pelos vídeos engraçados, vídeos idiotas, programação de jogos, sem camadas, e sinceramente eu nem lembro exatamente qual foi o primeiro vídeo, mas eu lembro do momento que mudou tudo. Veio uma notificação de vídeo chamado Fiz 2 músicas em 2 horas e elas ficaram incríveis. E eu pensei, ué, o Vitor faz música? Até então eu nem sabia que ele tinha um projeto musical, e foi aí que eu descobri o Young Lixo. E mano, aquilo me pegou de um jeito absurdo. Eu ouvi Phonic Sex, depois ouvi Desgraça, depois fui ouvindo o resto, e pela primeira vez na vida eu senti alguma coisa ouvindo música de verdade. Eu fiquei obcecado. Comecei a buscar tudo sobre ele, igual um maluco, música antiga, live, canal perdido, trecho vazado e qualquer coisa. E foi aí que eu comecei a descobrir música de verdade, né? Como Tyler, The Creator, Eminem, vários artistas que hoje me influenciam e eu só conheci porque o Victor comentava deles em live ou nos vídeos. Então, sinceramente, eu vejo o Gema Please como uma das maiores inspirações da minha vida. Porque foi ele quem literalmente me fez começar a gostar de música. E junto dele também teve o Biff. Os dois, sem nem saber, deram o pontapé inicial pra tudo isso existir hoje. Só que aí veio a pior parte. Eu achei que fazer música seria fácil. Na minha cabeça era só abrir o programa, colocar umas coisas ali e pronto. Mas puta que pariu, né? Que negócio difícil do caralho. Principalmente pra alguém que nunca tinha pesquisado nada sobre música na vida. Eu não entendia nada. Nada. Mas mesmo assim eu continuei tentando. Comecei vendo tutorial de como fazer beat lo-fi no FL Studio no YouTube igual um animal. Foi nessa época também que eu descobri o canal do PMM e comecei a estudar mais sério. Até comprei o curso dele na época e aos poucos eu fui percebendo uma coisa. Talvez esse fosse realmente o meu sonho. Naquela época eu só fazia beat, nem escrevia letra direito ainda. Mas eu sempre gostei de escrever pensamentos, tipo um diário mesmo. Só que ao invés de um caderno, virou o meu celular. Eu escrevia quando eu tava mal, quando eu tava confuso, ou eu escrevia só porque me aliviava. Já escrevi história, poema, texto aleatório e um monte de coisa que infelizmente eu perdi quando meu celular simplesmente morreu. Mas eu acho que no fundo tudo isso acabou virando música depois. E então em 2021 eu fiz minha primeira música cantada, num beat free, com um celular e um fone daqueles com um microfone embutido. Era literalmente isso. A primeira música foi um shit trap zoando um amigo meu, falando que gostava dele, e eu mal conheci o cara. E depois vieram outras músicas meme, até surgir Droga de Amor. Tô viciado nessa droga, droga de amor. Isso me deixa machucado, mas vale a pena se for pra viver do teu lado escuro. Eu só me machuco pensando em você. E querendo ou não, essa música virou um marco pra mim, porque foi a primeira vez que eu tentei fazer algo sério. Primeira vez que realmente tentei mixar direito, primeira vez que eu pensei, caralho, talvez eu consiga fazer algo bom. E as pessoas começaram a falar que eu tinha talento pra escrever, e então eu continuei fazendo love song e escrevendo pra pessoas que eu gostava, tratando mais como um sentimento do que como carreira. Só que aí veio a fase da minha vida que me destruiu completamente criativamente. Eu comecei a namorar uma pessoa e ela dizia que não gostava das minhas músicas. E parece algo pequeno falando assim, mas quando a pessoa que você gosta desvaloriza algo que é importante pra você, aquilo vai te matando aos poucos. Então eu parei. Fiquei praticamente um ano inteiro sem fazer música, sem escrever, sem produzir beat, sem abrir o FL Studio. Só ouvindo música de artistas que eu gostava, pensando que talvez aquilo simplesmente não fosse pra mim. Mesmo querendo voltar, eu não conseguia. Parecia tarde demais. Eu já não falava mais com meus amigos, o meu relacionamento acabou, eu tava sozinho e parecia impossível reconstruir tudo de novo. Então um dia eu simplesmente tentei voltar, mas já não era igual antes, eu literalmente não lembrava mais como mexer no FL Studio direito. Eu tinha bloqueio criativo pra tudo, e foi justamente nessa fase que eu conheci a Gabi, e sinceramente, ela foi um dos maiores pilares da minha vida nesse período. Ela me ajudou a continuar quando eu já tava quase desistindo de vez. A música O Último Cigarro, por exemplo, ela tava ali desde o começo. Desde quando eu tive a ideia da letra tomando banho na minha casa, pensando em tudo que eu tava sentindo. Até as ideias do clipe, como gravar, que sensação passar, que cena usar. Ela participou de tudo. E acho que as pessoas não entendem o quanto um apoio emocional muda a vida de um artista pequeno. Às vezes o que salva alguém não é o dinheiro, é só ter alguém olhando pra você e dizendo continua. E sinceramente eu acho que sem ela muita coisa talvez nunca tivesse existido, inclusive
tem uma parte do clipe do Último Cigarro que eu nunca coloquei na versão final, mas eu acho que agora faz sentido mostrar ela aqui. Bom, pra ninguém ficar muito confuso enquanto passa esse clipe aí bizarro, eu vou tentar explicar um pouco do porquê que esse clipe não entrou no álbum enquanto ele vai passando aí de fundo. Praticamente era a ideia, tipo, de eu tá acabado, né? Tá jogado ali com muitas garrafas, né? No caso, jogado com álcool e com cigarro e, tipo, como se eu tivesse acabado, tipo, destruído completamente. Até eu tô, tipo, com meu cabelo desarrumado e tudo mais ali. E, no caso, essa parte do clipe não entrou porque eu achei que não fazia sentido. Tipo, ter uma história ali no começo ali, tipo, eu achei que não encaixava, né, no clipe em si. E eu acabei nunca deixando, nunca postei, né. Mesmo que tenha dado um trabalho do caralho pra fazer essa parte. Porque tive que editar e tudo mais, né. Mas praticamente é isso, né. Porque o Último Cigarro é praticamente sobre largar os vícios, né. Sobre ser a última vez que você vai usar alguma coisa. E é praticamente isso que eu tentei retratar nessa parte do clipe. Que no caso não entrou no clipe. Mas é isso. Basicamente é isso. E depois disso, eu decidi continuar de verdade. Lancei Mentiras, e mesmo depois de ficar um ano parado, a música pegou uma quantidade muito boa de views, e aquilo me deu esperança de novo. Com o tempo fui melhorando meus equipamentos, peguei um microfone melhor, aprendi mais sobre mixagem, fui evoluindo, e apesar de eu ainda errar muito, eu consigo olhar pra trás e perceber o quanto eu cresci. Hoje eu consigo ouvir gente falando das minhas músicas, do meu trabalho, consigo ver pessoas me seguindo no Instagram do nada só pra elogiar uma música, e tem amigos que realmente me ajudam falando o que melhorar, o que tá ruim, o que eu posso evoluir, e isso é muito foda, porque no começo parece que ninguém tá vendo, mas alguém sempre tá. E, inclusive, o Tiba e o Keller reagiram à minha música e essa é a coisa, o ápice, acho, da minha carreira. Meu Deus do céu, mano! O que é isso? Tá muito triste, mano! Mano, meu Deus! Depressão severa. Mas, apesar de tudo que aconteceu comigo, nada disso seria possível sem a música. Nada disso seria possível sem as pessoas que ficaram do meu lado. Tipo, literalmente teve amigo meu que se mudou pra minha cidade por minha causa. E isso te faz pensar e te faz perceber que às vezes a arte toca pessoas de um jeito que você nem imagina. Então se você tá vendo esse vídeo e quer começar a fazer música ou qualquer outra coisa, entenda uma coisa. Você não precisa do melhor PC do mundo, não precisa de um estúdio absurdo, não precisa começar perfeito. Você só precisa começar e continuar. Porque hoje talvez não dê certo e amanhã também não vai dar certo. Mas quem sabe daqui a um tempo dá, então nunca desiste porque alguém falou mal da tua arte e quando alguém te criticar, se for uma crítica construtiva, abraça aquilo, melhora, aprende. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém começa perfeito. Só começa e não desiste igual eu quase desisti. É isso. Até a próxima. Valeu. Falou. Deixa o like vagabundo, compartilha em 10 segundos. Se curtiu o conteúdo, então fortalece o mundo. Comenta qualquer besteira só pra eu saber que cê tá aí. Se inscreve nessa porra, eu continuo daqui. Like nessa merda, like nessa merda, Se inscreve, pelo amor de Deus. Tem que alimentar a família.